Então, voltando ao nosso desenho em 15 minutos, agora a gente vai falar sobre a estrutura da boca, né? Então, como eu falei nos vídeos anteriores, falei sobre o olho, falei sobre o nariz, a boca não seria diferente, né? Uma coisa que eu percebo muito no desenho das pessoas é fazerem sempre bocas parecendo que elas estão sempre em cima de uma placa reta, né? Então, quando desenha a construção da boca, ela fica reta, mas a verdade, essa placa não é reta. Percebam a partir da arcada dentária o quanto de plano nós temos. Então ela faz o plano frontal, né? E nós temos o plano lateral, assim como do outro lado. Então a boca ela não pode ser tratada como se fosse um desenho simplesmente reto, né? Perceba aqui na boca vista de frente, a arcada dentária, nós temos essa parte como frontal, mas nós temos essa outra parte lateral. E vê como ela abre, né? Então essa estrutura aqui é como se fosse isso aqui, ó, visto de frente, ó. A boca, então, tem este plano visto de frente, ó, tá? Um plano lateral e um plano frontal, né? Então a gente não pode tratar a boca simplesmente como se fosse uma peça reta. Então, mesmo que a gente veja ela assim, nós temos que perceber que essa queda da boca aqui, ó, essa queda, ela é o plano, ó, que escorrega para o lado, né? Então nós temos a parte frontal e nós temos a parte lateral. Então nós temos aqui, ó, lateral, e nós temos também a outra parte lateral, né? Então, obviamente, vendo uma boca em 3/4, nós também vamos ter este mesmo plano, ó. Temos o plano frontal e nós temos o plano lateral, né? Ó, como aqui também nós temos o plano frontal e nós temos um plano lateral. Então a estrutura da boca, ela é importante pensarmos como se fosse sempre peças, né, que criam esses planos. Vou desenhar para vocês darem uma olhada como que eu penso em relação a desenhar uma boca, tá? Então a primeira coisa que eu penso é que ele também está em cima de um músculo chamado orbicular da boca. Esse músculo, vendo ele em outros ângulos, é como se eu pudesse vê-lo desse jeito aqui, ó, tá? Ele tem um volume, ó, tá? E a boca vai ficar em cima dele. Então vai ter o lábio superior, ó, aqui em cima, vai ter o lábio inferior, tá? E vamos pensar que a boca, vista deste ângulo, vou dar um zoom para vocês perceberem melhor, ó, tá? Esse é o músculo. Então a boca aqui ficaria como, ó? Ficaria neste plano, ó, como ela curva, tá? E neste plano, ó. Então eu tenho este plano frontal e o plano lateral. Obviamente eu não estou falando ainda da parte estética da sua construção, mas pensando nela em seus planos, tá? Então a partir de agora, por favor, pensem em planos para desenhar a boca. O tempo todo, pensa que ele tem pelo menos três planos, tá? O frontal, 1, lateral, 2, lateral, 3, tá? A boca vai se encaixar nessas peças aí. Então, ó, se eu tenho essa placa, eu tenho como pensar na estrutura da boca, ó. Lábio superior, lábio inferior, tá? Isso se tratando de planos externos, né? Aonde a boca se encaixa. Então, por exemplo, se eu fizer essa placa arredondada, ó, eu penso na construção da boca aqui em cima, ó. Tá vendo? Né? E com isso eu posso ir jogando, ó, pensando nela em outros ângulos também, ó.
Ó, ela vai para lá, ó. A gente vai falar disso daqui a pouco. Então começa a pensar de um modo mais prático, né? Para desenhar a boca, ó. A gente vai ajustando, vai melhorando, né? Tá aqui, ó. Tá? Essa é a primeira dica que eu quero dar para vocês, falando sobre a estrutura, onde montar o desenho da boca, tá? Outra coisa importante no desenho da boca é entender também as peças internas dela, tá? Então vamos lá, vamos dividir aqui ao meio e vamos colocar o lábio superior e vamos aplicar aqui o lábio inferior, tá? Ó. Geralmente o lábio inferior é um pouco mais largo que o superior, tá? Ele é um pouco mais largo que este aqui. Aqui no meio nós vamos ter uma peça, tá? Que vai criar um volume assim. E aqui dentro, ó, nas laterais, vai ter outra peça que ela invade, ela vai para dentro da boca, tá? A gente vai ver em outro ângulo, vocês vão perceber isso melhor. E aqui no meio da peça, nós vamos ter uma bolinha aqui e outra aqui, tá? Aonde nós vamos ter mais um plano aqui. Então, é como se eu tivesse um degrau aqui, ó, e a gente pudesse subir esse degrau aqui, tá? Só que quando a gente anda, a gente sente esse volume aqui, ó, né? Então, olha quanta coisinha que nós temos que pensar. No lábio superior, geralmente também a gente faz uma divisão aqui, ó, como se fosse uma mudança de plano. É como se fosse isso aqui, ó, este plano e este plano, ó, este plano e este plano, este plano e este aqui, ó. Entenderam? Ó? Então, começa a ter, a partir desse desenho, vamos tentar melhorar ele, ó. Vamos colocar uma camada por cima. E agora, usando todo esse esquema, como que a gente vai melhorá-lo, né? Ó, linha interlabial, tá? Lábio superior, lábio inferior. Aí o lábio inferior, por ser um pouco de volume, vai acrescentar uma sombra aqui embaixo, ó. Às vezes pouco, às vezes muito. Aquele primeiro plano que a gente aplicou aqui, ó, eu vou jogar uma sombrinha nele, ó. Ó como já vai mudar a estética da boca, ó, né? Aqui também, ó, um voluminho, ó. Tá vendo? E aí nós temos também esse volume aqui embaixo, ó, que é um plano aqui. Olha como o desenho já começa a criar uma outra forma, né? Eu não vou apagar as estruturas internas para vocês perceberem o quanto eles são importantes. Aqui vai ter um pouco do músculo do orbicular aqui fora, tá? E o lábio inferior, geralmente ele é um pouco menor que o superior, tá? Ele meio que invade aqui, ó. Percebe que ele é cortadinho ali, ó, e tem um degrauzinho, né? Então, olha como a estrutura é super importante. Vamos pensar nele em 3/4, ó. Vamos pensar primeiro na estrutura, ó, tá? Coloco uma linha representando a linha interlabial, faço um corte. Então, eu tenho que imaginar o lábio superior, ó, menor desse lado, né? Porque é um 3/4. Aí eu vou fazer aquelas peças que eu falei para vocês ali no frontal. Olha como ele cria um volume. E eu vou criar também aquele outro plano aqui, ó. Vou reforçar esse plano aqui. Depois, vou colocar... Deixa eu colocar a linha interlabial melhor. Vou colocar os dois planos do lábio inferior, ó. Tá? Eu posso fazer direto, primeiro eu posso fazer, ó, uma linha só, né? Só para indicar que ela tá ali. Depois eu venho fazendo corte aqui, ó, para criar um degrau. Tá? Eu tenho que criar esse degrau aqui, ó. É um degrau que entra e entra, ó.
entra e entra, tá? Aí eu vou colocar aquelas duas bolinhas para que fica mais fofinho aqui, tá? E a partir dessa estrutura eu vou tentar melhorar da seguinte maneira, ó. Linha interlabial, ó, com calma, com paciência. Não precisa riscar a linha interlabial assim, ó. Errado fazer isso, né? Vai criando pesos diferentes, né? Contatos diferentes, ó. Isso é o mais importante do desenho. Eu vou escolher esse lado como sombra, tá? Ó. Esse plano aqui também vai ter uma sombra, ó. Né? E aí aqui vai ter sombra, ó. Né? E vocês percebem que é intercalando, né? Então aqui, por exemplo, é uma região de luz, né? Aqui é uma região de luz, ó, aqui é uma região de sombra. Aqui é uma região de luz, aqui é uma região de sombra. Então é como se fosse um zigue-zague. E nós sabemos que de lado nós vamos ter também essa forma aqui do buço, né? Aqui é o lábio inferior, fazendo uma sombra no queixo. Olha como a estrutura já começa a dar uma outra cara, né? Então aqui a gente vai ajustando, ó. Esses pequenos voluminhos aqui, ó, geralmente dá uns brilhos, né? Nessa região. Talvez até o lábio superior faça uma sombra projetada no lábio inferior também, ó. Pode ter isso, né? Dependendo do caso. Eu acho que eu vou colocar só um valorzinho na boca toda, porque eu acho mais interessante, né? E eu vou pôr só um brilhinho ali, ó, tá? É lógico que a forma, por estar com a estrutura embaixo, eu deixei ela mais forçada, né? Mas eu quero que realmente vocês percebam isso na hora de for desenhar. Não é simplesmente desenhar o lábio, mas entender os planos. Eu estou explicando para vocês os planos principais, principalmente essa peça, tá? Que ela cria um volume para frente, ó. Um volume para frente. Essas duas peças, onde ela tem dois planos, ó. Tá? Aqui embaixo, esse volume, onde nós andamos por cima, ó, dela. E embaixo deles, este plano, ó, onde nós andamos aqui por cima deles também, né? Observando as fotografias, ó, existe, ó, um plano aqui. Percebe que tem uma linha aqui, ó, onde tem um plano, outro plano, ó, um plano, outro plano. E olha aqui no meio, ó, essa peça. Olha como é muito, né? Isso que eu estava falando para vocês, né? Olha como tem esse plano aqui e a boca gira aqui, ó. Plano, plano, ó, né? Aqui a bolota, ó, né? Aqui já está mais assim curvado, mas olha como muda de plano, ó, né? Olha como muda de plano. Como é bonito isso, né, gente? Aqui de novo, ó, a pecinha que eu falo para vocês, as laterais. Dá para perceber aqui a mudança de plano, ó, para dentro, ó, né? Olha aqui, ó, como cria uma forma aqui e aqui, ó, né? Isso tudo vocês têm que buscar na hora de fazer o desenho da boca, tá? Então, cuidado para não deixarem a boca plana, como este exemplo que eu acabei de falar para vocês, tá? E percebam que ela está colocada em cima de um plano que gira, né? Por conta da arcada dentária, dá para perceber o plano 1, ó, o plano lateral e o outro plano do outro lado. Então, a boca tem que encaixar aqui, ó, né? Nessa região, ó. Nessa região, tá? Então, aconselho vocês a buscarem bastante fotos e inspirarem-se a desenhar bocas mais interessantes, tá bom? Então, até a próxima aula falando de orelhas. Até lá.